Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo lindo de Deus, a paz do Senhor Jesus para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor, Felipe. Amém. Que essa paz gloriosa, bendita e poderosa do nosso Deus esteja conosco, né? Mais uma vez, nesta segunda-feira, nas nossas vidas, que essa paz venha nos invadir verdadeiramente e que nada venha nos tirar dela, venha nos tirar da presença de Deus, né? Pode o mundo estar caindo no nosso redor, mas nós permaneceremos firmes e inabaláveis com a paz que o Senhor Jesus nos dá, com a paz que excede todo entendimento, como ele disse, né? Que não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz dele, é uma paz diferente, mas que faz toda a diferença, nos mantém de pé. Amém, queridos? Glória a Deus. Começando nossa programação de hoje, segunda-feira, mais uma vez. Louvado seja Jesus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui para meditar, para tocar trombeta nesse lugar. Vamos tocar trombeta, viu, Felipe? Hoje, todo dia a gente toca trombeta, né? Sempre eu tô relembrando dessa introdução, dessa música que a gente canta aqui, né, o pessoal da rádio, as trombetas tocando, né, os chofares. É sempre muito profético. E até o nome da programação também, que chama Programa Maranata. É Hora Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Que o Senhor venha, que o Senhor logo venha. Então vamos meditar. Que som é esse? Da onde que ele veio? Por que é que o povo de Deus, lá em Israel, o judeu principalmente, né, faz isso? Tem uma festa que chama Festa das Trombetas. Vamos meditar nisso, porque isso é a vinda de Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos clamar a presença do nosso Deus neste lugar, para que nós possamos ser inspirados por Ele para falar da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. As suas misericórdias se renovaram nessa manhã e nós estamos aqui. Obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, daqueles que nós vimos e aqueles que nós nem vimos, que o inimigo tentou nos parar, tentou nos matar às vezes, mas o Senhor, com a sua mão poderosa estendida sobre nós, nos livrou de todos os males. Nós somos gratos a Ti por isso. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de tocar as trombetas, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor, que o Seu Filho Jesus está voltando. E Ele quer encontrar um povo santo, lavado, remido no sangue de Jesus, um povo de boas obras. Venha nos ajudar, Senhor, a nos preparar para este encontro maravilhoso, que vai, Senhor, fazer o mundo estremecer. Nós estamos aqui nos preparando para que quando o Senhor voltar, nos ache no nosso lugar, adorando o Seu nome e fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nos livre, Pai, de todo mal. Vai pondo por terra todos os levantes do adversário contra as nossas vidas, porque ele quer nos tirar do caminho que nós estamos aguardando a sua volta. Nos ajuda, porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos muito falhos, Senhor. Mas nós, com a tua ajuda, nós conseguimos vencer os pecados que vêm sobre as nossas vidas. Nós conseguimos nos manter de pé. Abençoa o Seu povo, abençoa todos aqueles, Senhor, que precisam de Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que estão Te clamando agora, a Tua intervenção, quer seja na saúde, quer seja no relacionamento, quer seja, Pai, não sei em que parte da vida, mas Tu és o Deus provedor, que venha prover, então, as necessidades do Seu povo, em nome de Jesus Cristo. Pai, ache graça em nós nessa manhã. Venha nos inspirar nessa palavra nesta manhã, Senhor. Fale ao coração do Seu povo em nome de Jesus, é o que eu te peço. E as demais coisas nos serão acrescentadas, porque eu creio nessa palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Para todos aqueles, papai, que colocam o Senhor, o Seu reino em primeiro lugar, vai acrescentando tudo mais que precisamos. Talvez, Senhor, não era preciso nem eu ficar pedindo, porque se está escrito, é porque é real, a Tua palavra é viva. Se nós buscarmos em primeiro lugar o Senhor e o Seu reino, as demais coisas da nossa vida, tudo que precisamos, o Senhor acrescenta. Porque Tu és um Deus zeloso para com Seu povo. O Senhor cuida de nós como a menina dos Teus olhos. Sê conosco, estende a Tua mão de amor e de misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
Amém. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, vamos falar então de trombetas nessa manhã? Vamos começar lá depois a gente vai passeando na Bíblia. Vamos para 1 Coríntios. No livro, na carta, né, de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo vai falar assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, nossa carne, né, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não é a lei de Moisés, não, viu? É a lei do pecado. Porque a lei de Moisés nos guarda do pecado, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Oh, aleluia! Quantos estão esperando este momento? Que este corpo mortal, corruptível, né, que se decompõe. Por isso que a palavra corrupção, ela vem disso, de se decompor, né? Uma coisa que se decompõe, que fica podre. Corrupção é apodrecimento, né? Vemos aí. Os corruptos são o quê? Pessoas podres. Pela Bíblia eu tô falando isso. Então, quando isso aqui não for mais esse corpo carnal que sofre, que tem dores, que fica doente, que envelhece, quando este corpo se revestir de imortalidade, aí nós vamos falar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Acabou. Acabou pro inferno. Por isso que Jesus fala, né? As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Por quê? Não é só que o inferno tem que recuar e a gente vai avançando. Não é só isso que Jesus estava falando aquele dia. Jesus estava falando que o inferno não vai nos deter. Porque nós seremos... Porque ele não estava falando de inferno aquele dia. Ele estava falando... quando ele falou essa frase, ele estava falando do processo da morte, onde as almas ficam na morte, depois que morrem. É coisa de tradução de Bíblia e não vem ao caso agora. Irmã, então eu vou morrer, eu vou pro inferno. Não, você vai para um lugar que tem outro nome. Aleluia. E era sobre isso que Jesus estava falando. Porque nós vamos sair de lá, né? Aqueles que já morreram em Cristo já vão sair de lá vivos, com corpos glorificados. Então o inferno não prevalece sobre a igreja, o inferno não vence. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar. Aleluia! Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados e arrebatados seremos. E viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Você está esperando esse momento maravilhoso? Nada nessa vida é mais importante de que nós desejarmos, almejarmos este momento glorioso da vinda de Jesus. Não perca seu foco no reino. Não perca seu foco querendo só bênçãos e vitórias para essa vida. A nossa maior vitória é esta. É poder olhar para o inferno e para a morte e falar o que o apóstolo São Paulo falou aqui. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Onde está? Está nas mãos de Jesus, que venceu. Nós viveremos novamente para sempre com o Senhor. Nós seremos ressuscitados. Ou nós que estivermos vivos, né? Eu espero. Eu não aguento, quero que Jesus venha logo. Eu quero ter meu corpo glorificado e ver essa transformação. Mas se morrermos, se deitarmos no pó desta terra, o nosso corpo ouvirá a voz do Senhor.
e nós levantaremos do pó e teremos novamente o nosso corpo ressuscitado. Oh, meu Deus, você crê nisso? É muita loucura para crer, né? Mas é isso que a Bíblia diz e é isso que é a verdade. Aleluia! Nem a morte, nem o inferno tem poder sobre a vida do povo de Deus. Naquele dia nós venceremos. Aguenta firme aí, porque a nossa vitória não é aqui. A nossa vitória é lá. É no céu. Aleluia! Nos ares, né? É para a eternidade a nossa vitória. Amém, queridos? É isso aí, Jesus está voltando. Então agora eu quero falar de uma coisa muito maravilhosa para a gente prestar atenção nos sinais do Senhor. Lá no livro de Levítico, também no livro de Números, né, que o Senhor vai falando das festas que ele manda fazer. Mas ele fala assim uma coisa muito importante, Jesus fala, né? Estas são as minhas festas. Então são festas de Deus, não é festa de judeu, não é festa de nada. É festa de Deus. O que Deus mandou o povo dele comemorar, fazer assembleia solene, se reunirem lá no templo em Jerusalém. Eles mandaram, Jesus mandou, né? O povo ir para Jerusalém para comemorar festas de peregrinação, festa de Páscoa, festa de Pentecoste e festa de Tabernáculos. 3 festas. Só que no fundo, Deus mandou eles fazerem 7 festas. Levítico 23, estou procurando, estou aqui. Levítico 23, que vai falar disso, das festas que o Senhor mandou fazer. Para quê? Em memorial para o povo. Tem até um versículo que fala, né, que vocês vão ensaiar, ensaios gerais do povo, para esperar algo maior que iria acontecer. O que iria acontecer? Algo maior. Jesus viria. E Jesus, como fiel cumpridor da palavra do Pai, da lei do Senhor, aquele que todo mundo fala lei de Moisés, não é a lei de Deus. Deus deu para Moisés escrever a lei de Deus, como fiel cumpridor da lei do seu Pai, o nosso Deus. Ele veio e cumpriu exatamente o que precisava ser cumprido ali, na festa da Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa, o que eles tinham que fazer? No 10º dia do mês, do primeiro mês, né? Parece que hoje se chama Abib esse mês, né? No 10º dia eles pegariam um cordeiro, ficariam ali até o 14º dia, vendo esse cordeiro, se estava tudo certo, se ele era perfeito, se ele era macho, não tinha defeito e tal. Ficava pior ainda. Ele ficava com esse cordeiro na casa dele, 4 dias. Já pegava o bichinho até, né? Quando era no 14º dia, ele iria sacrificar o cordeiro. Comer as carnes do cordeiro ali assadas com ervas amargas e falar para os filhos, olha, nós celebramos isso aqui porque um dia nós vivíamos como escravos no Egito e hoje o nosso Deus nos libertou. Então hoje nós estamos aqui celebrando este dia de Páscoa. Era para relembrar, né? Um grande problema da nossa sociedade hoje, que está acabando, que eles entraram, né? A nova ordem mundial entrou no cristianismo também e vai apagando as tradições, vai apagando as memórias, sendo que Deus sempre fala para o povo, né? Que é para lembrar das coisas, fazer memoriais das coisas. A gente não faz mais nada, esquece tudo e está vivendo do jeito que estamos, não é verdade, irmãos? Mas então, durante todo o tempo, o judeu fazia essa festa, pegava o cordeiro no 10º dia, no 14º ele matava o cordeiro, comia com as ervas amargas, fazia aquela ceia, né? E depois, em seguida a essa festa, no outro dia, Deus falava que já era a festa dos pães ázimos, eles ficariam 7 dias sem comer fermento, para simbolizar que era preciso tirar todo o fermento da casa. E o fermento representa o pecado, então eles eram treinados a isso. Olha, vocês precisam tirar o fermento, vocês precisam tirar o pecado. Tanto que Paulo vai falar lá na frente, né? Numa das suas cartas, ele vai falar para o povo que o certo é tirar o pecado, não é só tirar o fermento da casa. Tem que tirar o pecado, a malícia, a maledicência, né? Aí, no meio dessa festa de 7 dias de pães ázimos, que começou lá na Páscoa no dia 14 para o dia 15, ele já tinha uma festa das primícias, que o sacerdote vinha com um feixe e apresentava diante do Senhor, né,
o feixe das primeiras colheitas. E se estiver abençoado o primeiro feixe da primeira colheita, do primeiro trigo que apareceu ali, estaria abençoando toda a colheita da pessoa, né? Porque, Pai, Senhor, irmã moça, bom dia, minha querida, shalom, sumida, shalom. Porque é o que o apóstolo Paulo fala, né? Se a primícia foi abençoada, todo o resto também será abençoado, né? E aí Jesus veio, ele entrou na cidade de Jerusalém aclamado no 14º dia, lá no domingo que a gente conhece por Domingo de Ramos, e ele ficou lá na casa dos seus irmãos, né? De um lado para o outro, sendo revistado, para saber se realmente ele era perfeito. Ele não foi para Anás, não foi para Caifás, não foi para Pilatos, ele foi indo. Como o cordeiro era vistoriado nesses dias. Jesus também fez a mesma coisa. E no 14º dia, à tarde, ele morreu. Foi crucificado na cruz. Ele cumpriu a festa de Páscoa. Quando entrou na festa do pão sem fermento, sem pecado, estava lá o corpo dele, o pão da vida, sem fermento e sem pecado, né? Escondido, sepultado. E antes de terminar a festa dos pães, né, que durava 7 dias, mas no terceiro dia dessa festa, apresentava-se a primícia da colheita para o sacerdote. O que aconteceu? Jesus ressuscitou e foi apresentado como primícia dos que dormem. Como Paulo também fala sobre isso. Quando Paulo está falando sobre isso nas suas cartas, irmãos, ele está falando exatamente que Jesus cumpriu todas essas festas, todos esses requisitos das festas, porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi morto naquela cruz no nosso lugar. E Paulo entendia todas essas coisas e ele falava com os irmãos, foi isso na festa da Páscoa, Jesus o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E tem um negócio tão maravilhoso aí, né? Que o Senhor fala no dia 10, você pega o cordeiro e no 4º dia você mata. É como se Deus estivesse falando, lá no primeiro dia, antes de tudo, antes de tudo, você pega o cordeiro. E no 4º dia, que Deus criou o sol, que foi a criação de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tá tudo concatenado na Bíblia, é muita maravilha para nós aprendermos. Por isso que não dá para a gente ser triste, é por isso que não dá para a gente ficar com picuinhas, com coisas pequenas. Não, o reino é maravilhoso, o reino de Jesus, que Jesus tem para nos dar, é uma coisa gloriosa, meus irmãos. Medite nisso e eleve os seus pensamentos, né? Saia desse lugar comum e vem meditar na palavra de Deus. Então, Jesus cumpriu como cordeiro mudo, ele foi sacrificado no 14º dia do primeiro mês, como Deus havia falado. Ele era o pão sem fermento que estava lá sepultado, e depois no dia das primícias ele ressurge da morte, vencedor, né? E se ele foi o primeiro, então nós que estamos para trás, que ressuscitaremos também. Ele foi o primeiro, ele é a primícia dos que dormem, como diz Paulo, né? Nas suas cartas também. Aí, tudo bem. Quando chegou aqui, aí o pessoal lá de Jerusalém, os judeus, eles precisavam também contar, a partir do dia que acabou a festa do Pães Ázimos, né? Eles iam contar mais 50 dias, e nesse dia eles celebrariam a festa de Pentecostes, a festa das colheitas. Por isso que é esse nome, Pentá, que vem de 5, e 5 é 50, dos 50, né? Dos 50 dias. E aí eles ficavam contando, eles têm um jeito próprio lá de contar, o Homer, né? Eles ficavam contando até dar o dia da festa de Pentecostes, a festa das colheitas também. Você vê que Deus é tudo referido à colheita, né? Porque na primeira vinda de Jesus, no dia de Pentecostes, que eles estavam lá todos reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo para sair, para pregar, o que aconteceu? Eles saíram colhendo, e até hoje estamos colhendo almas para o reino, né? Os apóstolos, os profetas, os enviados, os missionários, os pastores, não precisa ter título nenhum, nós estamos fazendo isso, estamos colhendo
desde o dia de Pentecostes lá em Jerusalém até agora. Estamos nessa festa de Pentecostes, vivendo ela, né? E engraçado é que nesse dia que eles estavam lá reunidos para receber do alto o revestimento de poder, porque Jesus falou para eles, né? Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Neste dia, o que eles estavam lá fazendo? Comemorando a festa das colheitas e também comemorando o dia da entrega da Torá. Foi o dia que Moisés desceu do monte com os mandamentos de Deus. Foi nesse dia. Então, eles também estavam lá reunidos para comemorar o dia da entrega da Torá, né? Dos mandamentos de Deus. Só o que aconteceu? Quando Moisés desceu do monte pela primeira vez, eles estavam lá já numa orgia, né? Danada. E Moisés ficou bravo, quebrou as tábuas da lei. Aí ele voltou, Deus falou para ele voltar, e ele voltou novamente. Só que nesse dia que ele voltou, nesse primeiro dia que ele chegou e quebrou as tábuas da lei, por conta do pecado, da rebeldia, da idolatria, lá com o bezerro de ouro que eles fizeram, houve uma briga entre eles e 3.000 pessoas morreram naquele dia. Você pode conferir essa história lá no livro de Êxodo, né? E depois de mais de 1000 anos, né, eles lá em Jerusalém, comemorando esse dia, como Deus é bom e maravilhoso em todo o tempo, e a sua misericórdia é abundante e se renova todas as manhãs. Nesse dia, cheios do Espírito Santo, novamente, né, o que aconteceu lá no Monte Horebe com Moisés, aconteceu de novo ali em Jerusalém, né? Línguas de fogo foram vistas. O que o povo viu do monte aquele dia? O monte tremendo e fumegando, não era isso? Não viam fogo? As vozes eram como se fosse fogo lá em cima do monte? A mesma coisa aconteceu em Jerusalém. Línguas de fogo eles viram. E eles começaram a falar em outras línguas para falar com todo mundo que estava ali. E neste dia, pela inspiração do Espírito Santo, Pedro, numa só pregação, 3.000 almas se converteram. Olha só, 3.000 almas morreram naquele dia, que receberam a lei e não estavam preparados para receber, porque eles já estavam todos desviados lá no pé do monte, né? Agora, 3.000 almas receberam Jesus naquele dia com a pregação de Pedro. Olha como que Deus é bom. E neste dia, a partir deste dia, o que foi que aconteceu? A profecia de Jeremias e a profecia de tantos outros profetas que falavam que chegaria um tempo que Deus tiraria a lei que estava fora do povo e colocaria dentro do povo. Porque a partir daquele dia agora, com a presença do Espírito Santo de Deus nas pessoas, a lei de Deus estaria dentro de nós. Aleluia, porque o Espírito Santo coloca e colocará até o fim a lei de Deus dentro do nosso coração. A lei não é mais uma coisa que está fora de nós, mas é uma coisa que agora está dentro de nós. E isso aconteceu no 50º dia depois da festa dos pães ázimos, lá em Jerusalém. Estavam todos lá para comemorar, porque eles tinham ido para comemorar na festa da Páscoa. Aí eles voltaram para casa. Quando foi 50 dias depois, na festa do Pentecostes, eles estavam lá novamente para comemorar essa festa, porque eram festas de peregrinação. O povo tinha que ir. Por isso, eles saíram falando línguas, né, as línguas, e o pessoal falava, o que está acontecendo? Eles estão falando na nossa língua, porque aquele povo que estava ali vinha de todas as partes do mundo, falando outras línguas, mas eles vinham para cumprir um mandamento de Deus. Eram judeus que estavam espalhados pelo mundo. E quando eles se reuniam ali, eles já não falavam mais o hebraico e nem o aramaico da época. Eles já falavam a língua de onde eles estavam. E eles ouviram falar das grandezas de Deus, da morte, da ressurreição do Cordeiro de Deus, na língua deles, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Olha como que Deus é lindo, Ele cumpre. O calendário de Deus é perfeito. Espera que Deus cumprirá na sua vida tudo aquilo que Ele tem te prometido. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Olha quantos 1000 anos passaram desde que Deus deu a instrução da festa, para que Jesus viesse e cumprisse a festa. Amém? Só que tem uma coisa. Qual é agora a próxima festa? Aí parou.
Aí Jesus subiu para o céu, o povo ficou pregando. Estamos nós hoje aqui esperando que Jesus venha cumprir as outras festas. E Paulo também sabia disso. Por quê? Porque ele fala da última trombeta. Porque agora, inclusive no calendário de Jerusalém, estamos nesses dias agora em setembro e outubro para cumprir as últimas festas. A festa das últimas colheitas. Que é quando Jesus veio e ele colheu muita coisa, não foi? Eles não estavam lá em Pentecostes comemorando a colheita? E nós não estamos colhendo até hoje. Mas Jesus vai voltar para fazer a última colheita. Por isso que Paulo fala no trecho que nós lemos aqui. E essa última festa, para essa última colheita, ela é precedida de uma festa que chama trombetas. O povo em Israel passavam 10 dias tocando trombetas, avisando o povo. É dia da festa de expiação. Se arrependam. E anunciava em todo o reino de Israel. Se arrependam. Porque o dia da expiação vai chegar. O que era o dia da expiação? Era o dia que o sacerdote tirava aquelas vestes cheias de pedras que eles tinham, colocava só uma túnica branca com um cinto e entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro. E se Deus recebesse aquela expiação, ele saía lá de dentro e o povo ficaria feliz por mais um ano, porque Deus tinha recebido o sacrifício e eles haviam sido perdoados. Então, quando o sacerdote saía de lá de dentro do santuário, é porque eles sabiam que eles tinham sido aceitos por Deus. E esse dia de Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque, está lá no santuário, ele está lá no céu, aspergindo o sangue do cordeiro, que foi ele mesmo que derramou na cruz. Mas vai chegar o dia, e está chegando esse dia, que ele vai sair do céu. E aí? Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, o seu sacrifício aceito pelo sangue de Jesus, estarão com ele para a próxima festa que já vem. Mas aqueles que não tiverem, é por isso que Paulo fala ao ressoar da última trombeta, porque o povo ficava anunciando, né, trombeta, arrependam-se para o dia da expiação. E aí o sacerdote entrava lá, aspergia o sangue na tampa da arca, né, no propiciatório. E na hora que ele saía, o povo ficava esperando. Porque se o sacerdote não saísse, é porque Deus não recebeu o sacrifício, não perdoou o povo. E aí? Só que nunca aconteceu do sacerdote não sair de lá e não perdoar o povo. Deus é sempre maravilhoso. Deus é sempre longânimo. Deus é sempre misericordioso, meus queridos. E aí, quando Jesus sair de lá do templo, do céu, como é que ele vai encontrar o seu povo? Como é que você vai estar? Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Como é que nós estaremos recebidos por ele, perdoados por ele ou não? Porque em seguida vem a festa de tabernáculos. E só quem foi perdoado é que vai tabernacular com o Senhor. E só quem foi perdoado vai tabernacular com o Senhor. Porque vai participar da próxima festa. Porque quem não foi perdoado está fora da próxima festa. Não tem festa para quem não foi perdoado. Se por um acaso o sacerdote saísse lá do templo falando, eu acho que ele nem saía, né? Que ele iria morrer. Não ia ter festa de tabernáculos. Então eles fizeram agora a festa das trombetas, a festa da expiação, para eles serem aceitos para a festa de tabernáculos. Então, irmãos, nós estamos vivendo agora o tempo das trombetas. Desde o dia de Pentecostes, começou uma festa de trombeta. Então, estamos anunciando para o povo, para o mundo. Arrependam-se. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é Deus é amor, ele te ama do jeito que você quer. Não, a mensagem do Evangelho é arrependam-se dos seus pecados, para que vocês sejam aceitos por Deus. Entendeu?
Então Jesus está lá aspergindo o sangue dele até hoje, no tabernáculo lá do céu. Ele está lá. O sangue dele está lá. Mas vai ter um dia, e está chegando esse dia, como nós já temos falado aqui, que ele vai sair de lá. Lembra que eu falei no começo que o sacerdote tinha que pôr uma túnica branca e um cinto para entrar lá? Ele não entrava com as roupas dele de pedras, aquele peitoral de pedra e tal. Olha só. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, né? A partir do versículo 1. Olha aqui, revelação de Jesus Cristo. Não, aqui... A visão de Cristo versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, que é o dia que ele vai voltar. O dia do Senhor não é o dia da volta dele? Então, nesse dia, ele foi arrebatado aos céus e viu esse dia. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E dizia: o que vês, escreve num livro, envia-o às igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés por uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Olha a roupa que Jesus, o sacerdote, está lá no céu. Uma roupa comprida branca, só uma túnica e um cinto cingindo. Jesus é o sacerdote que está lá no céu, derramando seu sangue lá no altar até hoje. Mas ele vai sair de lá, irmãos. João foi arrebatado e viu esse dia, o dia que Jesus sai do templo, do dia que ele sai do Santo dos Santos. E ele precisa estar com o nosso nome escrito no livro da vida dele. A nossa vida precisa estar coberta com esse sangue, porque nós precisamos ser aceitos por ele. E na sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã branca, né, e como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido refinados na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. Aleluia! Aleluia! O que foi que eu disse aqui, meus queridos? Se Jesus veio e cumpriu a festa de Páscoa certinha, você acha que ele não vai vir para cumprir agora as outras festas que faltam certinha também? Sim, ele virá e cumprirá todas elas. Ele virá. Ele sairá desse lugar aqui e vai vir. E nós precisamos ser aceitos, porque depois da festa da expiação, vem a festa de tabernáculos. Nós precisamos da festa da expiação, da trombeta e da expiação, para poder entrar em tabernáculos. Tabernacular com o Senhor, morar com o Senhor, como Paulo fala, estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, na festa de tabernáculos, que é quando ele vem. Não foi João que disse que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós? Ele veio, ele vem. Ele cumpriu as festas e agora ele vai cumprir de novo. Olha o que aconteceu em Jerusalém na época que ele veio e cumpriu essas festas. Os sacerdotes estavam lá. Os escribas estavam lá. Os fariseus estavam lá. E ninguém viu que ele estava cumprindo a festa. Ninguém viu. Quem viu? Só o povo que acreditava nele. O povo que esperava pelo Messias de Israel. Esse povo simples e humilde viu. E agora Jesus vem vindo para cumprir novamente as festas que faltam. Porque não são festas de judeu, são as festas de Deus. E Deus falou por estatuto perpétuo. O apóstolo Paulo fala que essas coisas são sombras. A Páscoa, o pães ázimos, a primícias e o Pentecoste já não são mais sombras, elas foram cumpridas. Agora,
a trombeta, a expiação e o Pentecostes e o tabernáculo são sombras, mas serão cumpridas. E que Jesus não encontre nós que nem encontrou fariseu, que nem encontrou saduceu, que nem encontrou escriba, que nem encontrou aquele povo que não acreditava. Eles estavam vendo tudo acontecer e não criam. E não viram, não perceberam. Porque essas coisas do reino são reveladas só para os íntimos de Deus. Essas coisas do reino são reveladas só para aqueles que amam o Senhor. Jesus está voltando. E ele vai cumprir exatamente, novamente, estas festas. E no soar da última trombeta. E eu vou te falar mais uma coisa. Tem muita gente que usa essa parte, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora, para se esquivar de aprender e de esperar. Mas eu vou te dizer, esse negócio de que ninguém sabe o dia e nem a hora, é porque para começar a festa da expiação, eles precisavam olhar para o céu para saber quando é que ia começar a noite. Fica olhando para o céu e para esperar quando vai começar a noite para você ver. Eles tinham que ver 2 estrelas. Eles viam uma estrela. Quando eles viam a segunda estrela, a terceira, a quarta, a quinta, os milhões já apareciam tudo junto. Então não dá para saber o dia e nem a hora. É uma expressão usada para começar a festa das trombetas. Porque eles tinham que ficar olhando para o céu na hora que aparecesse a segunda estrela. Na hora que aparece a segunda estrela, já apareceram as outras também. Então eles não sabem que horas que foi que a segunda apareceu. Quer dizer isso. Mas se Jesus veio e cumpriu na Páscoa o rito e a data certinha, eu vou dizer para você, sem medo de errar, Jesus vem também para cumprir essas outras festas. Pega o calendário de Deus para você saber. Que Jesus, ele não segue o nosso calendário, ele segue o calendário dele, da Bíblia dele, que ele escreveu. E por essa Bíblia, dia 15 de setembro agora é dia da expiação. É dia de jejum, de afligir a alma, porque Jesus vai sair do santuário e ele precisa nos achar perdoados, né? Numa situação de pedir perdão. Vocês entenderam? É isso, meus queridos. Jesus vem vindo aí e vem cumprir essas datas, essas festas. Preste atenção. Não seja como aqueles que não estão nem aí com nada, como as pessoas do mundo, né? Que falam assim, o que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Vamos comer e beber, que amanhã morreremos. Está escrito na Bíblia isso aqui, só que eu não sei aonde está agora. Mas este pensamento é do ímpio. Vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Nós não somos assim. Nós vamos buscar as coisas de Deus. Porque nós sabemos que morreremos, mas a vida é eterna. E a gente está aqui preparando para a eternidade. Preste atenção nos sinais. Todos estão se cumprindo para a volta de Jesus. O sacerdote está no céu. O nosso sumo sacerdote está no céu. Já para sair de lá. Já para sair de lá. Ao ressoar da última trombeta. Eu tenho para mim, coisa minha, que aquele probleminha lá de 2019, aquela enfermidade que assolou a humanidade, foi uma trombeta. Vai prestando atenção. Qualquer hora dessas, o Jesus sai de lá. Está tudo preparado. Parece que só falta construir o templo. Mas isso vai ser tão rápido e tão fácil para eles construírem, porque o pessoal de Jerusalém já tem tudo para construir o templo. Só precisa do lugar para eles levantarem um templo. Isso é muito rápido. Prepare a sua vida. Se santifique. Não se esqueça que na festa das trombetas, eles estavam tocando trombetas, falando, arrependam-se, arrependam-se, para o dia da expiação, porque eles precisavam ser aceitos. E no dia da expiação, eles passam até hoje 25 horas de jejum, em oração, pedindo perdão para Deus, para que eles sejam aceitos para a festa de tabernáculos. E é isso que nós devemos fazer também. Viver uma vida de oração e de pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Porque na hora que Jesus sair de lá, acabou, fechou. Aí não tem mais para ninguém, para entrar no reino, na festa de tabernáculos. E Jesus vem vindo aí para tabernacular conosco para sempre, para sempre. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fale mais ao seu coração, porque talvez eu aqui falando, é um rolo, né? Tanta informação.
mas que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você venha se preparar verdadeiramente. E toda vez que você da rádio, principalmente, ouvir essas trombetas aí no início da programação, dessa vinheta que a gente coloca, saiba disso. É o som chamando o povo para o arrependimento, porque Jesus vem vindo aí. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e encontre o seu povo, meu Deus, preparado para a sua volta, porque nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos tabernacular com o Senhor para sempre. O Senhor já veio numa festa de tabernáculos, quando ele nasceu, né? E tabernaculou com a gente. Mas ele foi embora. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Assim como ele subiu, ele descerá. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Fique firme com Deus. Fique firme na palavra, porque Jesus te ajuda a se santificar para esse dia. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a festa das trombetas, ela anuncia o arrependimento. Faz 2000 anos que Jesus está esperando o povo se arrepender para ele voltar. E nós estamos aqui anunciando a trombeta do Senhor, a palavra do Senhor, para que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Porque lá no livro de Ezequiel que Deus fala, né? Que ele não se alegra na morte do ímpio. Que ele não se alegra na morte do ímpio, que morreu sem conhecer a verdade. Mas o objetivo do Senhor é que todos tenham pleno conhecimento da verdade. E que todos venham se arrepender e dedicar a sua vida a Ele e dizer, só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Felipe, põe um hino aí para a rádio, chama Maranata, a Viva. Para você ouvir. O pessoal da rádio fica com louvor e eu já estou indo embora em nome de Jesus. Que a sua vida seja abençoada, que essa palavra fale mais ao seu coração e que você fique aí esperando Jesus voltar, né? Em arrependimento, em contrição. Se quiser participar, entra aí na internet, você vai saber qual é o dia do jejum do povo de Deus, né? Um dia de jejum para pedir perdão, para ser aceito pelo Senhor. Amém? Nós precisamos disso todos os dias, né? Ah, irmã, tem que fazer isso todos os dias. Tem, mas é o que eu falei para vocês. Deus trabalha em treinar a gente, né? Tanto que essas festas, ele fala que são ensaios para o que virá, beleza. Então, Deus trabalha ensaiando a gente, ensaiando. E ele trabalha também com tradições, com coisas que se repetem. Deus é repetitivo. Às vezes você está lendo a Bíblia, você já leu um negócio, está lendo de novo. Porque Deus é repetitivo. Ele é professor. Para nos ensinar, ele precisa ficar repetindo mesmo. Porque senão a gente não aprende. Não custa tirar um dia no ano para jejuar e pedir perdão para o Senhor. Dos nossos pecados e dos pecados do mundo, né? Eles pedem perdão para os pecados do mundo inteiro. Não é só individual. Talvez seja por isso que nós estejamos aqui ainda, pela misericórdia do Senhor. Porque teve gente orando pela nossa vida e a gente nem sabe. Beijo no teu coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem, se Jesus não voltar, né? Vai que ele sai lá do Santo dos Santos e vem nos buscar. Beijo, queridos. Até segunda-feira que vem, querendo Deus. A paz do Senhor.